disposição. Geraldo Franco Filho cumprimentou os senhores vereadores, público presente e internautas. Continuando, falou sobre seu requerimento apresentado, onde a vereadora Eliane também já apresentou, e entendeu que deveria reforçar o requerimento da mesma, com relação à limpeza do cemitério, pois o mato está tão grande que corre o risco de aparecer cobras. Sugeriu ao nobre secretário e ao senhor prefeito que ponha pessoas a zelar pelo cemitério. Tem uns lá, mas só fazem cavar sepulturas. Ressaltou que estão sendo muito cobrados por essa limpeza. Com relação à estrada falada por Capitão Pires, está precisando urgente, pois pelo Bonfim está intrafegável. Questionou ao nobre presidente sobre o empréstimo para a duplicação da Avenida José Cavalcante ao Portal dos Cerrados, pois o tráfego está muito grande. O senhor presidente falou que o dinheiro já está nas contas, acredita que está em fase de licitação. Geraldo continuou falando sobre a comemoração do pessoal do Santa Teresa, que receberam seus títulos definitivos das terras. Ressaltou que foram 23 anos de luta. Pediu ao poder público que ajude aquele povo a desenvolver sua agricultura com técnicos, pois estão produzindo muito pouco. Agradeceu todos os prefeitos que deram sua contribuição. Espírito Santo, Chico Filho, Valdir, Dr. Wagner e os ex-presidentes que por ali passaram e pudessem chegar a esse patamar. Leiva Moreira iniciou suas palavras agradecendo a Deus, enviando abraços à sua família e em seguida cumprimentou a mesa, demais vereadores, público presente e os internautas. Prosseguindo, parabenizou os moradores do povoado Santa Teresa pela conquista dos documentos de suas terras. Dando prosseguimento, justificou o porquê de votar contra o requerimento do vereador Genival, pois antes era pais, alunos pedindo aula presencial. Faz parte da administração, mas não concorda com o atraso na reforma das escolas. No entanto, o doutor Wagner lhe falou que não adiantava colocar só uma tinta, era preciso um projeto para que fosse executado na referida escola. E a secretária Rizimar, preocupada com os alunos, pediu-lhe que procurasse uma casa em condições de abrigar os alunos provisoriamente. E isso foi feito com responsabilidade. E após tudo certo para o retorno, gerou toda essa confusão. É a favor do retorno às aulas, pois seus filhos também estudam nessa escola. E enquanto tiver ônibus para transportar os alunos, os seus filhos e outros da comunidade também irão. Esclareceu que toda essa confusão foi gerada por funcionários da própria escola, que não querem se deslocar para outro lugar distante. E como vereador eleito por pessoas da região, não poderá levantar uma campanha contra o retorno dessas aulas, mesmo porque o Bolsa Família só funciona com a frequência dos alunos. Finalizou falando, é filho de uma família humilde, no entanto tem sua opinião. Não irá se calar diante de quem quer que seja. É diferente de muitos que quer fazer politicagem para prejudicar os outros. Falou que podem contar com seu apoio para desenvolver aquela região. Genival Santos cumprimentou a todos e afirmou que é a favor das aulas presenciais. No entanto, quem decide é a maioria.
como vereador, vai acatar o que a maioria decidir. No caso da escola, estão alegando que o ambiente não tem condições de abrigar esses alunos, por isso estão pedindo aulas remotas. Falou que foi iniciada na gestão da ex-prefeita Renata e não concluída, ficando para o próximo gestor. Então, não é culpa só do atual prefeito. O mesmo errou em demorar tanto essa reforma e falou que outras escolas estão com atraso nessas reformas. Falou que a Resimale trata muito bem, não está contra ninguém. E espera que o Conselho Tutelar, com o promotor, decidam esse problema. Não está para atrapalhar, e sim para ajudar no desenvolvimento da região estiva. Dando continuidade, falou da visita ao assentamento Santa Teresa, da alegria depois de 23 anos de luta e que foi concretizado. Lembrou da luta do Manelim e do amigo Daniel Boro por essa conquista e todos que contribuíram, deixa seu agradecimento. José Francisco Pires iniciou suas palavras cumprimentando a mesa, demais vereadores, público presente e os internautas. Prosseguindo, falou do requerimento apresentado, onde os desportistas do bairro Areia fizeram suas reivindicações, pois quando vão se apresentar, já devem estar uniformizados por não ter um vestiário, tirando assim a privacidade dos mesmos. Dando prosseguimento, falou que esteve conversando com o secretário Rob e foi falado que deve ser colocado um gramado naquele campo, como também já estão procurando um local para a construção de um campo no bairro São Francisco. Gostaria que os senhores vereadores parassem, que está dando microfonia na gravação da sessão. Falando sobre o Dia do Trabalhador, foi comemorado com festividades que iniciaram às 7h30 da manhã, com corridas rústicas, atletismo e ciclismo. Um evento acima do esperado, muito bem organizado. Parabenizou o secretário de Esporte, Rob, e sua equipe por aquela bela apresentação. E logo em seguida, as premiações com os troféus, medalhas e em dinheiro. Falou ainda que no final da tarde teve um encerramento com uma partida de futebol entre as equipes Melancia e o NASA. Time esse presidido pelo jornalista Cobra Choca, o qual foi vitorioso, e parabenizou o jornalista. Com relação à educação, não era para estar acontecendo comentários como esses em pleno século XXI. Não era para estar procurando casa para acomodar alunos. 2 anos se passaram, tempo suficiente para ser reformado. E citou exemplo do vizinho município de Antônio Almeida, que fez o que tinha que ser feito no tempo certo. Portanto, envolver justiça para estar resolvendo problemas de alunos não é correto. E no final, sobra para os vereadores, que é cobrado todos os dias. Deixa seu repúdio a esses episódios acontecidos. Manuel Pereira Borges cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Prosseguindo, falou que, em parte, a esses episódios, a Câmara tem culpa por não estar cumprindo seu papel de fiscalizar. Frisou que são pagos pelo povo e devem cobrar a aplicação desses recursos. E frisou que visitar uma obra é uma coisa e fiscalizar é outra coisa. Precisa ver o projeto e procurar saber como está sendo executado a planilha do projeto. Ressaltou que irá se inteirar e na semana que vem dará uma resposta à população. Em seguida, justificou sua ausência ao pessoal do assentamento Santa Teresa
por não ter comparecido ao evento devido ter tomado a 4ª dose da vacina e não ter se sentido bem. Deu febre e teve reações fortes. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão. E, para constar, Marcelo Leite, primeiro secretário, lavrou a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai por todos assinada. Dando continuidade à sessão, com a leitura do sumário das proposições, com nossa secretária Eliane, que, na falta do nosso secretário Marcelo Leite, hoje vai ler o sumário das proposições. A nossa suplente diz, vereadora Eliane. Eu vou ler aqui só um requerimento do vereador Leiva Pode e ser o aqui em cima, ofício não. apresentando a LDO. É um requerimento do Leiva, não tem número ainda. Ex-presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, senhor Manuel Pereira Borges, vereador da Câmara Municipal de Uruçuí, Piauí. Leiva Alves Moreiras, que no uso das suas atribuições legais que lhe confere o regimento interno. Resolução de número 1 de 14/5/1993 e a lei de número 621 de 19 de dezembro de 2012, a lei orgânica municipal, no artigo 103, artigo 2, 107, vem requerer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada para o ex-prefeito, Dr. Wagner, o secretário municipal de infraestrutura, José Ribamar Mateus, o seguinte requerimento: que seja recuperada as ruas do povoado Cabeceira da Estiva, na zona rural de Uruçuí, Piauí. Justificativa: senhor presidente, senhores vereadores e senhor prefeito, o pedido que se fez necessário devido às péssimas condições das ruas, que dificultam o acesso de ônibus escolar e transporta os alunos da Cabeceira da Estiva à localidade de Nova Santa Rosa. Aqui é o ofício de número 30 de 2022. Presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, Manuel Pereira Borges. O assunto é encaminhar o projeto de lei de número 5 de 2022. Senhor presidente, servimos-nos no presente para encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei de número 5 de 2022, em anexo, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias LDO de 2023. Certo de que contamos com a total atenção dos membros desta Casa Legislativa ao apreciar projetos de interesses da população do município de Uruçuí. Reiteramos votos de elevadas estimas e distintas considerações. Atenciosamente, Elano Martins Coelho. Não tendo mais nada no pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos pedido de providências. Gabinete do vereador José Francisco Pires Batista. Pedido de providência número 7, 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, Piauí, senhor Manuel Pereira Borges. Prefeito Municipal de Uruçuí, Piauí, senhor Francisco Wagner Pires Coelho. Secretário de Esporte,
José Luiz Ferreira da Silva, o Rob. O vereador da Câmara Municipal de Uruçuí, José Francisco Pires Batista, que este subscreve no uso de suas atribuições legais que lhe confere o regimento interno de número 1 de 14/5/1993, vem através deste solicitar o seguinte, que seja construído um apartamento vestuário no campo de futebol, situado na Avenida Perimetral, bairro Areia, desta cidade. Capitão Pires, como o senhor vota o requerimento de Vossa Excelência? A favor. Vereador Hélio. A favor. Vereadora Laísa. Vereador Genival. A favor. Vereador Pedro Cortez. A favor. Vereador Eliane. Vereador Leiva Moreira. A favor. Aprovado por unanimidade. Gabinete da vereadora, do vereador Leiva Alves Moreira, do PP. Requerimento número 29/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, senhor Manuel Pereira Borges, o vereador da Câmara Municipal de Uruçuí, Piauí, Leiva Alves Moreira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o regimento interno, resolução de número 1 de 14/5/1993 e a lei orgânica de número 621 de 19 de dezembro de 2012 e a lei orgânica municipal no seu artigo 103, parágrafo 2, artigo 107, vem requerer que após tramitação regimental seja encaminhado para o excelentíssimo prefeito Wagner Coelho e o secretário municipal de infraestrutura José Ribamar Mateus o seguinte requerimento: que seja recuperado as estradas da localidade vão As ruas. Ruas da localidade. Esse aí foi o que foi retirado. Trocaram. da localidade Vão do Lourenço, Ponte, Uruçuí Preto, Não, é Uruçuí Preto, na zona rural de Uruçuí, Piauí. muito bem. Capitão Pires, como o senhor vota o pedido de providência do vereador Leiva Alves Moreira? A favor. Vereador Hélio. A favor. Vereadora Laísa. Vereador Genival. A favor. Vereador Pedro Cortez. A favor. Vereador Eliane. Vereador Leiva Moreira. A favor. Aprovado por unanimidade. Gabinete do vereador Genival Gomes. Requerimento de urgência, número 28/2002. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, Piauí, senhor Manuel Pereira Borges. Ao vereador da Câmara Municipal de Uruçuí, Genival Gomes dos Santos, que este subscreve no uso de suas atribuições legais que lhe confere o regimento interno de número 1 de 14/5/1993, vem requerer que após tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Francisco Wagner Pires Coelho, o senhor secretário de infraestrutura Ribamar Mateus, que seja feito a manutenção e roço das ruas do bairro São Francisco. Capitão Pires, como o senhor vota o requerimento do vereador Genival? A favor. Vereador Hélio. A favor. Vereadora Laísa. Vereador Genival. A favor. Vereador Pedro Cortez. A favor. Vereador Eliane. Vereador Leão Moreira. A favor. Aprovado por unanimidade. Não tendo nada mais para a ordem do dia, passamos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Capitão Pires.
20 minutos, vereador. Boa noite. Cumprimento aqui o presidente desta casa, o senhor Manuel Pereira Borges, em nome do qual cumprimento a mesa. Cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Cumprimento o público presente. Cumprimento os internautas. E gostaria de repassar aqui um fato em relação à localidade Vão do Lourenço. Hoje, pela manhã, eu fui procurado por uma pessoa lá daquela região, e onde, segundo essa pessoa, populares, pais de alunos, estavam mobilizados para fazer ali uma manifestação. Uma manifestação essa, cancelamento, interditação daquela via sentido ao Porto Velho. Imediatamente, preocupado com a referida situação, me desloquei até aquela localidade, onde fiz ali uma visita até na última casa daquela localidade, Vão do Lourenço. Como também segui até a escola, a unidade escolar Amanda Carla. A reivindicação e o desejo daquela comunidade é legítimo, pois aquela região se encontra totalmente abandonada. Não existe estradas. Não tem a mínima condição do carro escolar fazer aquele trajeto para buscar os alunos e fazer o transporte dos mesmos até a unidade escolar. Trechos complicadíssimos. E também vi ali, presenciei um poço artesiano, um poço tubular bem localizado, mas a estrutura, as conexões ainda não foram providenciadas. O poço é excelente, mas precisa ter um empenho maior para que no futuro possa ser dado o pontapé em relação a isso. Também, visitando a unidade escolar padrão, porém faltando a limpeza na área interna, ali próximo à unidade escolar, o prédio da unidade escolar. Foi uma equipe, segundo pessoas ali, foi uma equipe fazer o procedimento, fazer a limpeza. No entanto, só limparam em frente à unidade escolar. Os lados e também os fundos não foram feito o trabalho que era para fazer. E lá constatei que existe um matagal.
não tem condições de uma unidade escolar estar naquela situação. Então, aquela comunidade está precisando de apoio do poder executivo ali naquela região. Ora, o ensino presencial é uma maravilha, mas o ensino à distância é prejudicial. E como é prejudicial? Porque pessoas, pais de alunos, não dispõem, muitos deles, de internet. Como é que vai acompanhar? Não tem como acompanhar o roteiro escolar. De lá mesmo, consegui manter contato com a secretária Reisimar e relatei o problema dos alunos. Ela falou que já providenciou, passando esse problema para o secretário de Infraestrutura, Ribamar Mateus. Segundo ele, as máquinas se encontram na região da Pratinha e logo que terminar, providencia fazer o melhoramento naquela estrada. Mas quando mesmo é que vai terminar os trabalhos na região em que encontram-se as máquinas? Toda a região aqui está comprometidas em relação a vias, estradas vicinais. Então, tudo para uma hora, para um tempo só, é inviável a comunidade, a sociedade ficarem satisfeitos. E aí, aquela comunidade, como já falei, tem o direito legítimo de fazer ali as suas manifestações. Como vai terminar, é que ninguém sabe. Mas é um protesto legítimo. Portanto, eu peço aqui, encarecidamente, o chefe do Poder Executivo que tome a frente destas situações. Não se justifica, porque aquela localidade, o Vão do Lourenço, já uma certa vez, verbalmente, eu fiz o pedido ao secretário de Infraestrutura que desse uma atenção para aquela região. Capitão, deixa eu acrescentar um pouco na sua fala aí. Assim, era uma teoria do vereador Genival. Eu acredito que a prefeitura deve fazer o cronograma, começando pelas estradas que estão em pior estado, né, Pedro? Porque a estrada da Prata, a estrada ali do assentamento das Flores, tem o cuidado da associação também, que ele sempre participa junto com a prefeitura de melhorar um pouco aquelas estradas. Então eu acho que as estradas que estão mais intrafegáveis era que devia ser prioridade. Como essa que você falou, que a gente conhece bem, e a do Porto Velho, que o Pedro sempre anda para lá e está com dificuldade de chegar ao local onde ele reside, que tem residência e tudo mais. E as pessoas todo dia ligam para a gente pedindo assim o nosso apoio nesse sentido, né, Pedro? Vereador, uma partezinha, se possível. Com relação à sua fala a respeito da localidade de Vão do Lourenço, nós já tivemos a oportunidade de apresentar aí requerimento e comentário a respeito daquelas estradas, não só de lá, como outras estradas, nós já falamos. Já encaminhamos para o prefeito, o secretário de Infraestrutura. E com relação àquela
aquele poço que existe lá, que era um projeto que foi feito para fazer aquela redistribuição de água 1 quilômetro acima, 1 quilômetro abaixo daquela localidade ali. Eu entrei no começo do ano passado ainda, se eu não me engano, com requerimento, pedindo que fizesse a implantação dos canos. Isso aí eu acho que está aqui na Câmara, foi encaminhado, acho que para lá para o prefeito, para a Secretaria de Interior, fizesse a implantação da tubulação, para que houvesse a distribuição de água para aquelas famílias. Ali foi uma doação naquela área que nós fizemos. Ali foi uma área que foi doada para o município, e lá eles fizeram aquela obra. Mas que nada adianta se deixar um elefante branco numa comunidade sem dar andamento na sua finalidade, não é? Então, isso aí eu entrei com pedido já para lá, e quero dizer para você que era uma preocupação minha também, como acho que todos os vereadores que aqui estão, que seja realmente concluído essa etapa aí de implantação, e que a gente não só veja algumas localidades que estão sendo beneficiadas, como um todo, já que foi feito a perfuração dos poços, que ele seja concluído, né, toda o serviço, para não deixar a desejar e ter o que falar. Porque muitas vezes isso aí cai até para a gente que fez a doação da área lá, né? Achar que deu a área e que foi um negócio que veio beneficiar a gente, mas não, está lá. Nem nós mesmo tivemos que fazer lá, botar uma mangueira assim para poder a gente ter água lá. Uma mangueira simples mesmo, que às vezes quando eu chego lá está furada, está estourada. Quer dizer, que não é uma coisa definitiva. Entendeu? Se eu pudesse fazer, eu já tinha feito esse quilômetro para cima, quilômetro para baixo, mas é uma coisa que não é para me fazer. É uma coisa que onera muito, que eu acho que é parte do Poder Executivo, que eu já solicitei, né? Aqui nesta casa mesmo. E eu fico muito satisfeito com a sua reivindicação também. Em relação aí à falta de atenção, em virtude do que nós estamos aqui debatendo, em razão daqui, o que nós pleiteamos aqui, requerimentos e requerimentos, eu vi aqui a Sua Excelência, o prefeito municipal, doutor Francisco Wagner Pires Coelho, aqui nesse plenário, e estava presente o pré-candidato ao governo do estado, Rafael Ponteles. E ele, doutor Wagner, falou o seguinte, que o sul do estado era abandonado. E achava ele que era por conta da quantidade de votos, que não tinha votos suficientes nesta região. Mas o que eu observei é que no município também é a mesma coisa. As localidades que têm menos representatividade são as esquecidas. E é o que eu tive a oportunidade de presenciar hoje. Pessoas humildes naquela localidade, e acredito eu que em razão disso, o número de pessoas acham que não é suficiente para ter uma atenção melhor. Falo da localidade Vão do Lourenço e outras mais. Cito aqui também o Pau Ferrado, a localidade Pau Ferrado. Esquecida. Também o que eu verifiquei hoje é que as estradas vicinais, inclusive esta que nós estamos questionando, que é
Vão do Lourenço, as margens são cuidadas por pessoas que moram ali, que era para ser o contrário. O poder público tem a devida responsabilidade e o dever de cuidar das vias. Não só colocando máquinas para fazer ali o trabalho de recuperação, mas também das margens. Pessoas ali tiram o seu tempo para cuidar daquele trabalho, pois necessitam, por conta de estarem passando diariamente por ali. E que eu acho um absurdo que, se cuidassem, fazendo um trabalho, procurando o pessoal da região para fazer esse trabalho, daria emprego. Daria emprego. Um certo dia eu procurei o secretário de infraestrutura e questionei sobre isso. E ele apenas me respondeu que o Poder Executivo não dava prioridade para este trabalho e que teria que ser feito pelos moradores da região, os proprietários de terras. E que eu não tinha questionado naquele momento, mas tudo tem um dia. E aqui o meu repúdio em relação a isso. Tem trechos que os veículos passam à força. E o micro-ônibus, para passar por ali, não tem como passar. Então eu deixo aqui mais uma vez o meu repúdio e vou continuar fazendo as críticas construtivas. Aquelas que forem para fazer, com certeza eu o farei. Porque não está correto. Não está correto. Em relação a essas empresas aí, que estão fazendo esse trabalho, essas empresas estão fazendo, acredito eu, de conta, porque não estão fazendo o seu trabalho da forma que é para fazer. E eu fico pensando, por que que só uma empresa ou umas empresas, as mesmas empresas, têm o privilégio de fazer o trabalho no município? Será que não tem como trocar de empresa, fazer solicitação para que outras empresas façam o que a população deseja? Essa é a minha pergunta. Assim digo em relação também a fornecedores de medicamentos. Já falei com a secretária de saúde, a Liz Estrela, em relação a medicamentos, que um dia atrás aqui, dias atrás, eu questionei. Mas também não sei o porquê que não tem como fazer mudança de fornecedor. Capitão, se não está atendendo a demanda, então tem que mudar. Eu acho que tem uma concorrência e a segunda colocada, se atender melhor, eu acho que seria convocada, na minha opinião. Eu sei que tem um trâmite legal, mas se a empresa está com essa dificuldade de fornecer os medicamentos para a prefeitura, onde foi formulado um contrato de prestação de serviço, e ele não tem condição de arcar com isso, a segunda colocada deveria ser chamada. E assim o trabalho tem que continuar, não pode parar, porque saúde não é brincadeira, não pode brincar com saúde. E tem pessoas aí que precisam tomar medicação contínua, senão a pessoa pode vir até um problema mais sério ou até óbito mesmo. Você está certo. Com certeza, por falta de uma atenção, é evidente que pode
perder a vida. Portanto, essas foram as minhas palavras e meu boa noite e meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Genivaldo. 10 minutos, vereador. Boa noite. Quero cumprimentar todos aqui, em nome do nosso amigo aí, Cobra Choca, que faz a cobertura do dia a dia aí da cidade. E a todos aqui os presentes, todos os vereadores aqui, em nome do nosso presidente, Manuel Pereira Borges, mais conhecido como Nésio, nosso amigo. Mas a gente teve uma grata satisfação essa semana, nosso presidente. Estivemos lá na Nova Santa Rosa, no dia 7, encontrei alguns amigos vereadores que estiveram prestigiando também esse evento. E achei muito organizado. Estava com 2 anos sem ter essa confraternização deles lá. Eu conversando com eles, o volume de negócio foi muito produtivo. Várias empresas de todos os estados vieram. Isso dá uma credibilidade ao estado. Não só ao município de Uruçuí, mas ao estado. A produção aqui no sul, em torno de 900 quilômetros aqui de estrada que liga todas essas regiões produtoras, é uma reclamação constante, né, capitão? Com relação às estradas. Mas aí, nosso pré-candidato Rafael, quando ele estava à frente do próprio Piauí e deixou esse legado, eles estão fazendo aos poucos, tomara que conclua, para poder escoar melhor essa produção. Mas gostei de ver a satisfação dos produtores em estar recebendo todas aquelas pessoas, todas aquelas comunidades que contribuem também, de certa forma, trabalhando com o seu suor para fazer melhor, produzir bem e valorizar aquela região. Então, estão de parabéns todos aqueles, Polaco, Celso Verne, a associação, a todos que contribuíram, participaram de alguma forma para o evento. Um evento muito agradável, muita gente encontrou várias pessoas, amigos, pessoas conhecidas, tivemos a oportunidade de ver os estandes, conversamos com o pessoal do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, onde nós temos amigos. Nós estivemos aí com alguns empresários de vários ramos, principalmente ligados ao agronegócio. Então isso é muito bom, essa cadeia produtiva aqui em Uruçuí, alavancando o estado, porque muito do que produz aqui traz dividendos tanto para o município como para o estado. E a gente só tem a agradecer essas pessoas que escolheram o Piauí para poder trabalhar, vir produzir aqui para melhorar a condição de cada região, principalmente o nosso Piauí. Com relação às falas do capitão, a gente conhece bem ali aquela região, capitão. A gente já teve a oportunidade de visitar até hoje uma casa como você fez. E, num certo momento, tinha um contrato de uma empresa de ônibus para fazer aquele transporte. Alguns deles desistiram. Não tiveram como, porque não tinha como manter. Somente assim, a estrada ruim demais, furava pneu, cortava, quebrava o carro. Então eles não estavam, o custo era muito alto para eles poder trafegar por aquela região. Também uma via muito estreita, acho que você observou. Uma via muito estreita. E é aquele ali, um pessoal trabalhador. Ali tem as quebradeiras de coco. Não sei se você teve a oportunidade de visitar. Eles têm uma associação lá de quebradeira de coco, são muito organizadas elas. Mas o que falta é estrada para eles escoar a produção deles. E muita gente que mora ali no Vão Lourenço. A gente passa ali, acostumado a passar pelo Porto Velho ali, pela outra estrada, e não entrar naquela região, a gente pensa que não tem gente, mas ali tem gente demais. Eu acho que quem pensa que ali não tem gente está pensando ao contrário. Que lá tem muita gente mesmo. Tem muitos ramais lá que tem gente morando. Final de semana mesmo ali, muita gente que trabalha aqui na cidade, eles vão para lá, presidente. Vão ver as suas lavouras, visitar seus parentes que moram lá. Então o volume de pessoas lá é muito grande. E o Porto Velho, o senhor falou com relação ao pessoal que faz as vias, que estão cuidando das vias. Eu digo, a linha mesmo lá do Porto Velho, do Morrinho. Lá eles tiveram que fazer ali na região do Ariosto, colocar pedras para poder o ônibus passar. O pessoal desce e o ônibus vem sozinho, né, Pedro? Lá o Paulo Sérgio passa com o ônibus lá, quase ficando atolado. Ele pegou a comunidade e juntaram para fazer. Já tive também conversando com o secretário. Ele disse que
essa região lá vai ser feita agora. Tomara que chegue lá, porque é um anseio do povo lá. Então, essas suas palavras foram bem colocadas. Eu só tenho a dar o apoio a você, essas reivindicações que são concretas, corretas, e tenho total apoio, acho que de todos aqui. Então, nobre presidente, aquela comissão que a gente tem falando mais cedo, eu acho que a gente devia formar ela. Eu acho que devia ser uma comissão mista, para poder a gente estar fazendo aquela fiscalização, como a gente estava combinando na semana passada, e a gente não ficar só como você disse, na conversa. Colocar em prática algumas ações que nós temos que fazer aqui como parlamentar. Então é isso que a gente tem que fazer no nosso papel de vereador. Pode falar. Vereador, eu tive a oportunidade, junto com o vereador Hélio e o vereador Nésio, de também participar da feira. E o que a gente presenciou foi uma feira, né, a Feira Expo Soja, uma feira de grande valia para o município de Uruçuí. Por quê? Muito bem organizada, para começar, muito bem organizada, e onde nós tivemos uma diversificação de vários itens, como, por exemplo, tivemos insumos agrícolas, tivemos máquinas agrícolas sendo expostas, tivemos carros pesados sendo expostos, tivemos na parte da área de pecuária, tivemos exposição de gado, de corte, gado pesado, tivemos vários itens ligados a essa área como balanças, tudo isso. Então, foi uma feira muito bem planejada, muito bem organizada. E sem contar que esta foi a maior feira já realizada naquele setor. Assim falou o presidente, dizendo para mim que foi em torno de 500 bilhões que foi comercializado naquela feira. Em volume de negócio, né? Em volume de negócio. Então, foi um negócio grandioso para o município de Uruçuí, onde várias empresas marcaram presença, que no ano passado vieram só para olhar e viram que foram comercializados alguns itens, alguns produtos, e quando foi agora este ano, eles vieram com as suas barracas e aí tiveram um volume de venda razoável. Então, tudo isso é bom para o município, para o Estado, porque não deixa de não ter as receitas estaduais e tudo, né? Então, foi de grande valia, muito bom. Eu gostei muito da feira. E Pedro, eu tive a oportunidade de, nos estandes, conversar com os empresários de vários lugares, e eles estavam felizes, assim, até aqueles que não conseguiram vender naquele momento, mas eles alinharam aqueles compromissos com os seus clientes. Que assim, a empresa tem que estar próximo ao cliente, tem que oferecer linha de crédito para ela, para eles poderem investir. E lá tinha os nossos 4 bancos, estavam lá. O Banco do Brasil, o Bradesco, o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica. Trabalhando em cima disso, nessa linha de crédito para poder desenvolver mais a região. Então, a feira, nós temos que agradecer ao Celso Verne e a Nova Santa Rosa, a associação, que o povo acreditou, principalmente os empresários do agronegócio, acreditou muito. Pedro, você está mais do que certo. Foi uma grande festa, muito organizada, uma área ampla, que deu para atender todo mundo acho que saiu contente, tanto as empresas que vieram, os estandes que montaram, o público em geral. Então, uma bela festa. Viu, Pedro? Não, presidente, acho que nós devíamos conversar e ver essa questão de formar essas comissões, para poder estar fiscalizando. A gente tem uma diretriz com relação a isso, formular o que a gente vai reivindicar de maneira conjunta. Como aqui a Câmara é uma Câmara coesa, a gente formular essas ações e tomar nossas atitudes para nós tentarmos conversar diretamente com o secretário, com o prefeito, conversar com o povo, fazer até de forma itinerante, como o capitão teve lá, a gente podia também fazer uma visita àquela comunidade, se mostrar presente, dizer que a gente também está aqui cobrando, fazendo a nossa parte e tentando da melhor forma possível que seja atendido o mais rápido. Como o meu requerimento que eu fiz, eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram. Aqui mais próximo,
que está bem esquecido também. Eu lembro que o Pedro fez um requerimento em 4 ruas ali do São Francisco, né, Pedro? Aí a gente esteve lá visitando aquela região, aquele bairro, um bairro imenso, com muita gente. E lá o mato está tomando de conta. O lixo está tomando de conta. As ruas, muito também por conta da chuva, cavou-se as ruas. E eu acho que agora, como aqui é bem próximo da cidade, acho que um bairro desse era mais rápido a gente fazer. Inclusive, eu quero fazer uma reclamação aqui ao nosso amigo Miguel Bomar. Ele pode ter o direito até de resposta. A máquina esteve lá fazendo um trabalho de uma pessoa. Eu até estive comentando aqui com o Capitão Pires. Eu acho que se a máquina esteve lá, fizesse logo as ruas do pessoal, não só de uma pessoa. Viu? Isso era o que eu tinha para falar nesse momento, viu, nobre presidente? Eu acho que a gente está precisando sentar um pouco antes, como você disse, para a gente tentar organizar mais as coisas. A questão do horário, a questão dos requerimentos, está certo em ter um horário específico até segunda-feira, meio-dia, para a gente entregar. Que essa casa aqui funcione de maneira harmoniosa, como a gente tem feito, que as pessoas possam ver com clareza o que a Câmara de Uruçuí tem feito, o que os vereadores de Uruçuí têm feito. Acho que cabe a nós levar o nome dessa Câmara para todo o Piauí, como uma Câmara que está organizada, uma Câmara que os vereadores têm trabalhado em conjunto, têm aprovado os requerimentos de acordo com as demandas e têm tentado trabalhar, não para dizer eu sou vereador e quero aquela comunidade. Não, a gente quer trabalhar pelo povo de Uruçuí, que quando a gente foi votado, a gente não escolheu a comunidade, e o pessoal também escolheu nós, 11 vereadores, para trabalhar para eles. Nós somos funcionários do povo, é quem paga o nosso salário. Então a gente deve pensar um pouco nisso e tentar fazer um pouco mais, que o povo espera muita gente. Com relação à prata, nobre vereador, eu me considero daquela região porque minha mulher é de lá. O Nézio tem casa lá, o Leiva tem casa lá, a Patrícia mora lá. A gente é questionado aí em outras comunidades. Pelo menos eu sou questionado. Por que tudo é para malícia? Por que tudo é para prata? Tudo é por, entendeu? Eu quero dizer que a Santa Rosa, a Nova Santa Rosa, tem contribuído bastante com aquela região. É como também o pessoal da fazenda lá, pelo outro lado, do vereador, os Tomazinho. Eles têm contribuído bastante. Aí, como você disse, o pessoal ali do Uruçuí Preto se acha esquecido. Por quê? Porque eles não estão tendo essa ajuda de nenhuma grande empresa. Por isso que eu peço que o prefeito sempre comece por lá, o atendimento das estradas, porque lá eles estão mais isolados. As outras comunidades, eles até um certo período ficam isolados, mas as fazendas, a associação sempre tem cuidado também daquela região. Eles fazem um convênio junto à prefeitura e tem cuidado bastante. Por isso que o pessoal acha que os vereadores têm monopolizado para lá. Não é monopolizado para lá. A gente tem visto com carinho todas as regiões. Eu tive agora na região da Bananeira também, fui até na Engastais, estive ali na Água Boa, na Pedra Preta. Então a gente tem, o vereador Hélio esteve naquela região agora recentemente, e a gente tem trazido nossas reivindicações, seja aqui na tribuna, ou indo falar diretamente com o secretário, para ver o que pode ser viabilizado naquele momento. Então a gente tem um cuidado especial de estar vendo toda a região, não só uma região específica. Eu quero até que o pessoal que possa estar nos enviando vídeo, foto, alguma demanda, alguma reclamação, a gente vai estar tentando ver com o secretário, com o próprio prefeito, com o secretário de governo, para a gente tentar viabilizar o quanto antes. Que é o papel nosso é esse, tentar fazer essa articulação do legislativo com o executivo. Muito obrigado, boa noite. Quero agradecer as pessoas aí, os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, que têm nos acompanhado. E também não esquecendo, ontem a gente manifestou nas redes sociais, a gente não fizemos uma festa, mas se manifestando nas redes sociais, ao dia, que eu quero, em nome aqui da Laisa que saiu, em nome da Ivete, em nome da nossa vereadora Eliane que está aqui, em nome de todas, um abraço a todos, se sintam todos abraçados, viu? É um carinho especial que eu tenho com todas elas. Boa noite, obrigado. Com a palavra o vereador Leiva Alves Moreira. 10 minutos, vereador. Boa noite a todos.
Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, saudar aqui o nosso presidente Manuel Borges, vereador Eliane, vereador Pedro Cortez, vereador Genival, vereador Hélio do Açougue, vereador Capitão Pires, saudar aí a equipe de comunicação, Ítalo, Cobra Choca, nosso amigo Zé Henrique, lá da cabeceira da Estiva. Dizer aqui, é uma satisfação estar aqui, né, usando a tribuna dessa Câmara, para, primeiramente, parabenizar, um dia um pouco atrasado, mas parabenizar todas as mães aqui dessa casa, em nome da nossa vereadora Eliane, e todas as mães aqui do nosso município de Uruçuí, em nome da nossa amiga Ivete. Agradecer a todos os vereadores por ter aprovado esse requerimento que coloquei aqui na Câmara, onde a gente pede que a Secretaria de Infraestrutura e o prefeito Dr. Wagner que possa arrumar aquelas ruas do povoado Cabeceira da Estiva para que dê acesso o ônibus da escola pegar os alunos em todas as residências, porque passa naquela estrada, não é longe, mas pelo horário, crianças às vezes com 4, 5 anos, que a mãe às vezes tem que pegar da sua residência e levar até a pista. Por esse motivo é que eu entrei com esse requerimento e agradeço a todos os vereadores por ter acatado essa decisão e votar a favor. Parabenizar aqui a feira do Distrito Nova Santa Rosa, na pessoa do Celso Werner, né, que é o presidente da associação, e todos daquela comissão. Uma feira muito grande, muito bonita. Tive a graças a Deus, de estar lá no primeiro dia, também ao lado lá de várias lideranças políticas do nosso estado, do nosso município, como o Dr. Wagner, deputado federal Átila Leira, deputado estadual Bessá, deputada federal Iracema Portela, os vereadores Hélio, nosso amigo Pedro Cortez, vereador Nésio, enfim, aquele povo que estava lá. Uma feira de uma movimentação aí de mais de 500 milhões, isso é muito bom para a nossa região. Eu costumo dizer que hoje nós moramos em uma das melhores regiões desse Brasil. Eu tenho orgulho de dizer que aquela estiva ali hoje está bem centrada, né, vereadores? Ao lado de uma Nova Santa Rosa e do outro lado a Transcerrado, que até asfalto tem um pouco. Não está toda concluída, mas tem. Por isso é que eu acredito no potencial da nossa região. Fui lá, tive a graça de levar o meu pai, que ali onde é localizada aquela feira hoje, era o local, viu, vereador Nésio, você também conhece, que ali era onde eles se arranchavam tocando gado, né? E ali não existia só mata. E hoje eu tive a graça naquele sábado ali de passar o dia com meu pai, ele olhando e dizendo, se aqueles que morreram voltassem hoje para ver, iam ficar muito abismados, como diz a história. E isso nós só tem a ganhar o nosso município. Dizer aqui desse requerimento também que entrei dessa região, Vão do Lourenço, viu, vereador Pedro Cortez? Que eu estive ali convidado por uma moça que é filha dali, mas que mora na Estiva, vizinha, amiga, e me convidou para um almoço lá. Eu estive lá no dia 23 de abril, na casa do seu Josimar e dona Geoconda, como o vereador Pedro Cortez conhece bem. E aí, como sempre, as pessoas convidam a gente para conhecer a região. Tive a honra de medir ali, vi que a estrada não é grande, 12,5 km de estrada, e aonde tem um poço, mas não foi ainda montado, né, não foi distribuída a encanação, mas também só aquele poço não vai resolver toda aquela comunidade, né, porque lá, pelo que me disseram, tem 57 famílias naquela região ali. E aí eu já tive com o prefeito pedindo, e vou me comprometer entre o Capitão Pires e o vereador Pedro Cortez também, de poder ajudar a cobrar, né? Às vezes nós não podemos fazer, mas quanto mais cabra, mais cabreto. E eu já tive com ele, e ele dizendo, Leiva, a máquina foi embora, que a máquina não é do município, é do Denox, e tem o tempo determinado de ficar em cada cidade, mas prometendo ele que próximo ano ela volta para cá de novo,
e ele vai fazer mais um poço ali. Inclusive, eu fui até na casa do seu Dejalma, um velhinho que mora lá em cima, encontrei ele arrumando as estradas, tampando buraco. Ele disse: meu filho, eu já tampei muito buraco, agora já estou velho, se esses meninos não tampar, com certeza eu não vou aguentar. Também levei esse problema pessoalmente para o doutor Wagner. Ele disse, e é verdade, não adianta só passar uma patrol, né, Capitão Pires? Porque a patrol não vai resolver. Vai ter que abrir aquelas cercas, que quando fizeram muito perto as cercas. Vai ter que ser um trabalho, né, presidente? Para que aquela estrada possa ser feita, e bem feita, assim como a nossa, da nossa região, né? Mas eu acredito que isso não vai demorar, que nós vamos estar cobrando, conversando com ele, até porque não pode ficar aluno fora da escola, tem que estudar. E para estudar, lá até uma caminhonete é difícil de manobrar, quanto mais um ônibus escolar, né? Mas, enfim, com fé em Deus, isso tudo vai dar certo. E isso foram as minhas palavras. Quero agradecer a Deus por tudo e um forte abraço a todos. Boa noite mais uma vez. Gostaria de comunicar nossos colegas vereadores, vereador Eliane. Hoje, como nós acabamos de ver, foi lido o projeto da lei orçamentária, que é a LDO, e vocês sabem da importância dessa lei, que é os recursos onde vai ser administrado pelo Poder Executivo no ano de 2023, onde vai ser gasto. E, diante disso, a gente vai ter que fazer as audiências públicas. A emenda de um vereador, mas sim da Câmara de Vereadores. A gente vai pensar juntamente com todos o que pode ser acrescentado nessa LDO, viu, Pedro? Conversando entre nós, e não vai ser um pedido de um vereador específico, mas da Câmara de Vereadores. Aí por isso que o novo presidente estava querendo que a gente sempre se reunisse antes, para a gente estar sendo mais coeso nesse sentido. Eu tive naquela hora que a Eliane estava, não, a Ivete estava falando, eu estive aí com o presidente e a gente teve conversando sobre isso. A gente queria estender as emendas para todos os vereadores, para a Câmara, não de um vereador específico. Pode ser assim? Pode continuar, presidente. Então, é o seguinte, o ano passado, senhores vereadores, houve vários comentários, reclamações da ausência desta casa nessa audiência pública, que o Pedro Cortez e a dona Eliane sabem da importância que é esta casa participar. Por isso que a gente temos uma ideia de que nós podemos estar fazendo essa reunião, vereador Pedro Cortez, para que a gente possa, depois que os senhores lerem a lei, ver o que é essa lei, a gente, se tiver alguma coisa para que a gente possa estar colocando, que a gente possa discutir como colocar, ou se não tiver alguma coisa, parabéns, mas se a gente for colocar, a gente colocar pela Câmara, porque aí o vereador que por acaso não estiver na audiência pública, mas com certeza vai ter uma grande presença esse ano de vereadores nessas audiências públicas da LDO. Então, comunicar isso a vocês, como falou aí o vereador Genival, antecipou um pouco, aí já falou, mas também já confirmando, e também ficou acertado agora há pouco, eu conversando com a dona Graça, que é a secretária, de que amanhã a gente vai se reunir para a gente definir a data das audiências públicas, para que a gente possa estar informando na próxima semana. Inclusive a Câmara, a gente pede que nossa comunicação
possa fazer um banner para que a gente possa estar informando os vereadores o dia das audiências públicas esse ano. Então, não vai ter, Capitão Pira, aquela ausência de vereador por falta de convite ou por falta de informação do dia das audiências, vereador Leiva. Então, a gente já está solicitando que nosso colaborador aí, o DJ Lucas, possa estar fazendo a partir de amanhã já esses banners que a gente solta na rede social dos vereadores. Dizer que amanhã também a gente vai fazer a distribuição do projeto da LDO. A partir de amanhã a gente já vai estar digitalizando, Pedro, e colocando na rede social dos vereadores, e para que todos possam tomar conhecimento da lei e dos fatos. Também o Pedro citou uma coisa importante do volume, vereador Pedro Cortez, negociado naquela feira. Você sabe, nós participamos daquela feira atentamente. Eu estive na abertura, aonde a gente conversava com o Celso, que é o organizador daquela feira, e ele nos passava o volume que estava previsto a ser negociado em torno de R$500 bilhão, 500 milhões de reais. Então, senhores, ter uma ideia, é um grande volume negociado, o maior volume negociado em todas as feiras. Vocês sabem, está com 13 anos que está tendo aquela feira, quer dizer, 15 anos, porque ficou 2 anos sem ter. Ali é a 13ª feira, e a gente acredita que esse próximo ano esse volume possa até dobrar. A questão de que a gente, um lugar onde superou a expectativa, tanto nossa como representante, como também dos organizadores da feira. Foi isso que o Celso, mas o Samuel e a esposa dele nos passou, que são os organizadores, vereador Leiva, de que superou a expectativa até dos organizadores, o volume negociado. Então, era isso que a gente gostaria de estar informando nossos colegas vereadores. Então, a gente agradece a presença do nosso jornalista Cobra Choca, a equipe que a gente tem o maior carinho aqui nesta casa, que é a equipe de nossos colaboradores, do DJ Lucas e da sua equipe, nossos internautas que nos passam as informações, que nos liga e nos comunica. Se tem um buraco, se tem uma estrada ruim, se está precisando de alguma coisa, são nossos grandes colaboradores da internet. Dizer do prazer que a gente teve, vereador Pedro Cortez, essa semana. Nós estivemos juntos em toda semana, presenteamos nossas mães, nossas vereadoras, que são mães nesta casa. E ontem estivemos juntos, eu, vereador Pedro Cortez, e nosso vice-prefeito. O prefeito não pôde ficar na festa, na entrega dos presentes das mães de Uruçuí, uma festa muito bonita, foi, vereador? E aonde nós ficamos fazendo a
que eu vejo, eu sou, vamos dizer assim, eu me declaro oposição, né? Mas o Pedro é o líder do governo. Eu acho que essas informações teriam que estar passando pelo Pedro. Algumas coisas que é comunicado ao presidente. Tudo bem, tá certo que é o presidente da casa, mas o Pedro é o líder do governo. Ele que tem que estar também ciente de algumas coisas. A gente sente um pouco de falta nesse sentido, porque assim, às vezes fica assim. O Pedro daria para estar conversando com a gente também, alguns assuntos, alguns pontos, para a gente estar vendo a questão das votações, como o presidente tem feito. E a gente até agradece o presidente colocando à disposição da gente quando a gente precisa. Mas o Pedro, como líder de governo, também daria fazer esse trâmite também. Eu acho que fica muito sobrecarregado em cima do presidente, tudo isso aí. Então eu mesmo assim, se fosse eu líder do governo, eu me sentiria assim um pouco mal com relação a isso. É assim, eu tenho uma coisa que eu estou falando, não colocando o Pedro contra a gestão, mas eu acho que o Pedro devia ser mais, como líder de governo, estar mais ciente de alguns pontos. É uma colocação nossa aí. Infelizmente, vereadores, senhoras e senhores vereadores, infelizmente, é aquilo que o vereador Pedro Cortez explanou para todos nós presentes. A gente não está tendo acesso às informações através da Secretaria de Comunicação. Para você entender, eu fiquei sabendo ontem já às 18 horas, porque veio um amigo, o secretário Tiago Rafael, tinha colocado na minha rede social e me avisando de que ontem eu fazia as entregas, quer dizer, de prêmios. E o prefeito, quando eu saí para o aeroporto, quando eu cheguei no aeroporto, no local da festa, o prefeito estava chegando e me convidou naquele momento, o vereador Pedro Cortez. Então, por isso, os senhores sabem do carinho que a gente tem pela esta casa, por isso que nós pagamos um valor para uma empresa de comunicação para que nos atenda e que todas as informações recebidas por o seu presidente sempre foram repassadas a todos os vereadores. Mas infelizmente, quando a gente também não sabe, ou sabe de última hora, seria até falta não seria tão gentil eu convidar os nobres vereadores, eu já estando no local do evento, convidar. Mas posso garantir os senhores que também não fui convidado. Também não fui convidado pelo o órgão de comunicação competente da prefeitura. Então, só esclarecer isso, mas diante disso aí, o prefeito não pôde se manter presente, porque ele teve que viajar para ir para o evento da filha dele, que ele não tem mais mãe, mas a filha é mãe. E aí, naquele momento, deixou com o nosso vice-prefeito a questão de conduzir o sorteio dos presentes. E aí, ele saiu, só tinha eu e o vice-prefeito, o Stanley, e depois o vereador Pedro Cortez, como ele acabou de citar, chegando naquele local, também participou, juntamente com o secretário Ribamar Mateus, aonde nós fizemos a entrega dos presentes sorteado pelo nosso vice-prefeito Stanley e por a equipe que estavam lá servindo, a Fran e outros lá que também serviram lá. Então foi muito bonito, uma bela de uma organização, mas infelizmente, senhor vereador, faltou a parte da comunicação com esta casa, que eu já até falei para o prefeito, o vereador Pedro Cortez, em alguns momentos, de que há muita coisa distorcido na questão dessa informação. Então o prefeito também acha, mas infelizmente ser prefeito não quer dizer que você tem que mandar toda coisa, fazer toda coisa, determinar que convida o vereador Nézio, convida o vereador tal. Então eu acho
para isso, o vereador, é que tem as secretarias competentes, mas infelizmente a gente acha que isso deveria ser tratado de uma forma mais respeitosa, mas com certeza não está sendo tratada esta casa pela Secretaria de Comunicação como um ato respeitoso. Então a gente deixa aqui nossa crítica à Secretaria de Comunicação, que não nos trata respeitosamente como a gente merece e como nós tratamos o prefeito, e é tudo que o prefeito manda para esta casa que a gente respeitosamente aprovamos por unanimidade os projetos do prefeito aqui. Você sabe por que nós aprovamos por unanimidade? Porque nós respeitamos o trabalho que o prefeito vem fazendo, né, no município de Uruçuí. Então, a gente lamenta por isso, mas é assim mesmo. A gente faz como diz a história. Tem que melhorar. Então, neste momento, declaro a sessão encerrada.